Ela se faz, irmãos? É muito bom, né? Buscarmos novas experiências no Senhor. Os irmãos de algumas localidades já têm essa prática já, né? De gravar as mensagens, colocar no grupo, para que a gente rumine isso depois, né? Nós somos ovelhas do Senhor, né? E as ovelhas têm essa característica, né? De ruminar o alimento, não é isso? Então, conosco não é diferente, nós somos as ovelhas do Senhor, rebanho do seu pastoreio. Vamos ler alguns versos na Bíblia? Êxodo, Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19, 6, versículo 6. Na verdade, nós podemos ler a partir do verso 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E o Senhor falou para Moisés, né? Moisés transmitisse isso para os israelitas. Veio Moisés, no 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Por incrível que possa parecer, né? Eles imaginavam que poderiam fazer, obedecer o Senhor. Eles não conheciam ainda a sua própria natureza, né? Mas enfim, tudo na boa vontade, né? Agora vamos ver Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. É um verso muito conhecido por todos nós. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora vamos ver Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler aqui o contexto a partir do verso 4. Apocalipse 1, verso 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo,
a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E agora em Hebreus capítulo 5, o verso 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. No 6. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então, esses versos, irmãos, mostram claramente o desejo do Senhor de obter um reino de sacerdotes, né? E nós, a igreja, nós somos esse reino de sacerdotes. Essa questão do sacerdócio e da filiação, elas caminham desde Apocalipse desde Gênesis até Apocalipse. São duas linhas paralelas que vão seguindo juntas, e na verdade é o que a Bíblia revela, né? Sacerdócio e filiação. O sacerdócio, ele tem uma característica, né? Qual é a principal característica do sacerdócio? É a intercessão. Intercessão. E nós temos um sumo sacerdote à destra do Pai, né? Um homem na glória, que é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por todos nós. E é poderoso para salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, intercedendo sempre por eles. Então veja a importância do sacerdócio. Nós, como igreja, irmãos, nós temos essa virtude que vem da parte do Senhor, de sermos sacerdotes intercedendo uns pelos outros. Né? E quão importante é, nas reuniões de oração, principalmente, né? É nós intercedermos. O Espírito Santo, né? E nas reuniões de oração, que nos ensina a orar pelos outros, porque nós não sabemos orar como convém. Né? Paulo fala ali em Filipenses que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós nos reunimos para orar, primeiro, interceder uns pelos outros. Segundo, tirar do mais profundo do nosso ser um amém. Quão importante é o amém, numa reunião de oração principalmente. Eu às vezes fico incomodado quando a reunião de oração é muito silenciosa, a reunião. Muito, os irmãos que estão ouvindo aquele irmão interceder precisam sustentar as orações no amém. Vocês sabem quem que é o amém? Quem é o amém? É o Senhor. Apocalipse capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse capítulo 3. A partir do verso 14, e essa palavra é dirigida à igreja em Laodiceia, o Senhor fala essa igreja em Laodiceia, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Essas coisas diz o Amém,
A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, ó. Então, quando nós sustentamos as orações no amém, primeiro, o amém você é concordância, você está concordando com aquilo que o Espírito está dirigindo o irmão a orar. Segundo, o amém, ele nos dá ânimo, sabe? Ele vivifica as reuniões de oração. Vamos abrir lá em Coríntios. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Está escrito: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja que importante, né, o amém. Né? Então, quando a gente estiver participando de uma reunião de oração, pense nisso e perceba quão importante é você sustentar, né, as palavras que são dirigidas, né, na reunião de oração, por intercessão do próprio Espírito e a concordância dos demais membros da reunião. Isso é fundamental. Com relação ao sacerdócio, vamos voltar ali para Hebreus, no capítulo 5. A partir do verso 5. Né? Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência às coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Coisa tremenda, né? Esse Senhor é maravilhoso. Ele, além de ter o poder de nos salvar totalmente, ele intercede por nós diuturnamente. Vocês já tocaram, irmãos, que o Senhor Jesus, que é um homem genuíno e Deus, ele uniu as duas naturezas divinas e humana numa só pessoa, que ele é, na verdade, uma pessoa com essas duas naturezas. E a Bíblia revela que ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Imagina só você ter um sumo sacerdote desse que intercede por você diuturnamente. Não é tremendo isso? Não é maravilhoso? Por isso que ele pode nos salvar totalmente, todos aqueles que se achegam a ele, intercedendo por nós. Imagina a intercessão do Senhor, né? Ele sendo o próprio Amém também. Imagina o poder da intercessão dele.
o poder da intercessão de Deus. É Deus intercedendo por nós. Não é? Romanos não é dito que Deus é que intercede por nós e que Cristo também intercede por nós, não é isso? Não é isso? Então, isso que coisa maravilhosa, irmãos. E como nós precisamos da intercessão do Senhor. Porque esse mundo que nós vivemos, irmãos, é tanta tragédia, tanta. Mundo, né? Mundo caído, né? Nós não temos esperança nenhuma no mundo. O mundo já se maligno. Só que nós vivemos aqui. Assim. Não somos do mundo, mas estamos aqui vivendo no mundo. Então nós precisamos desesperadamente da intercessão do Senhor. Desesperadamente. Aqui no livro de Hebreus mesmo, no capítulo 7, a partir do verso 22, olha o que está escrito. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, o autor de Hebreus, olha, ele não tinha nem palavras para escrever esse sacerdote, aquele sumo sacerdote. Que, olha o que ele diz. Com efeito, convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que foi posterior à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia! Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. E esse sumo sacerdote que está à destra da majestade das alturas, sabe o que vai acontecer logo mais? Eu creio que não demora, ele vai voltar. Ele vai voltar, irmãos. Como nós cantamos hoje, né? O Senhor vai voltar. E nós precisamos estar preparados. É tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, né, que nós temos enfrentado nesse mundo trevoso, esse mundo terrível que nós vivemos aqui. Mas o nosso coração tem que estar no céu. Nosso coração tem que estar na volta do Senhor. E pedir para o Senhor realmente criar em nós um maranata verdadeiro, um maranata sincero, porque é muito fácil você dizer da boca para fora, maranata. Vem, Senhor Jesus. Mas será que o coração está alinhado com esse desejo? É por isso que no Quarto do Pão, né, aquele texto que os irmãos compartilharam, examine-se o homem em si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos nos examinar constantemente. Constantemente. Será que eu estou agindo corretamente nessa questão? Será que está certo isso que eu estou fazendo? Será que isso que eu faço não entristece o espírito? Será? Nós precisamos, na nossa comunhão íntima com o Senhor, precisamos todos os dias perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu faria nessa situação? Qual seria a sua atitude nessa situação? Perguntar, né? Ele é Pai. Não é isso? Ele é Pai. E como Pai, Ele tem o prazer de nos conduzir com graça, com verdade. Né? A gente sabe, já foi compartilhado e vai ser compartilhado até a volta dele, a volta do Senhor, a questão da igreja, por que a igreja está sendo aperfeiçoada.
Por que que nós individualmente estamos sendo conformados à imagem do Filho? E coletivamente nós vamos fazer parte dessa verdade. Porque Deus prometeu para o Filho dele uma noiva. E nós, igreja, somos a noiva. A noiva que está sendo trabalhada para ser esposa do Cordeiro, lá em Apocalipse. Né? Então, irmãos, quão importante é a nossa comunhão. A nossa comunhão com os irmãos, lógico, é evidente, é tremenda, mas a nossa comunhão também é íntima com o Senhor. Nós precisamos ter essa liberdade diante do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, está certo isso que eu estou fazendo? Está certo isso? Senhor, é isso que está ocupando o meu pensamento. Será que isso vem do Senhor ou não? Não é? Essa percepção, sabe, dos nossos pensamentos, que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele é esse intercessor que conhece os nossos pensamentos, as nossas necessidades, e é por elas que Ele ora por nós. Ora com todo o poder que Ele tem de ser o próprio Deus, né, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nesse processo, irmãos. Isso vai ser compartilhado, vai ser dito à igreja até a volta do Senhor. Nós estamos nesse processo de sermos aperfeiçoados. Né? Os irmãos aqui no Partido do Pão citaram a questão da nossa carne, né? Do nosso velho homem. Nós carregamos esse mundo, né, nessa terra, carregamos duas naturezas. A natureza terrena, a natureza adâmica e a natureza divina. Então, quando nós cremos no Senhor, fomos vivificados. O nosso espírito humano foi vivificado. Só que a partir da conversão, a gente ainda enfrentava muitos problemas, né? Porque a natureza caída, ela se opõe. A natureza caída se opõe. A Bíblia fala que o Senhor, na sua morte e ressurreição, crucificou o nosso velho homem. Só que o nosso velho homem, de vez em quando, se manifesta, ele quer sair da cruz. Tem que manter ele lá, mas o problema é que muitas vezes ele sai. E quando ele sai, ele faz algum estrago. Né? Agora, o importante, irmãos, é que a partir do momento que nós cremos no Senhor, a gente se alimente da palavra, que é o próprio Senhor. Porque a palavra, à medida que a gente vai se alimentando da palavra, ela é que vai nos fortalecendo e vai nos libertando da ação do velho homem. Porque a natureza divina, a natureza humana ainda está aqui nos nossos membros. É um processo interessante, irmãos, é um processo interessante. Eu costumo fazer uma alegoria com luta de boxe. Quando a gente creu no Senhor, fomos regenerados, né, no Espírito, cremos no Senhor, nos tornamos filhos de Deus, nós somos um lutador pena, é aquele lutadorzinho que tem lá 50 quilos no máximo, né? E vai lutar com os seus oponentes, né? E é uma covardia, porque quando você crê no Senhor, o nosso espírito humano regenerado, ele está nessa condição mesmo de um lutador de boxe pena. E a velha natureza, lá o velho homem, é um lutador de boxe peso pesado. Né? Mas à medida que a gente vai vivendo a vida da igreja, à medida que a gente vai conhecendo o Senhor, à medida que a gente vai amando o Senhor, e à medida que a natureza divina vai crescendo em nós, vai chegar uma hora que a gente vai ter condição de enfrentar esse lutador de boxe peso pesado. Né? E dar socos decisivos, né? Cruzado no queixo, que nem o lutador de boxe lá, o Roman Cassius Clay, né? Campeão de boxe pesado, né?
Então, isso vai acontecer, sabe como? Quando a gente se alimentar da palavra, certo? Essa palavra, ela vai nos dando vida, ela vai nos fortalecendo ao ponto de um dia chegar nessa questão de você, o velho homem, seu lugarzinho é lá na cruz. Fica lá quietinho, porque não tem nada a ver com você. Meu negócio é assim, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso é um processo pelo qual todos nós estamos passando. Né? Em Romanos, né, capítulo 8, é muito claro, né? Quando Paulo ele escreve esse capítulo 8 de Romanos, que é tremendo, né, maravilhoso. Nós temos aqui aquela passagem que a partir do versículo 31, uma passagem que fala aquilo que o Senhor está fazendo, né, na igreja. Que diremos, pois, ó, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como ovelhas para o matador. Todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Meu irmãos, esse trecho da palavra, né, a gente sabe de cor, mas é tremendo, muita realidade. Não é uma realidade que existe aqui. E esse é o trabalhar de Deus na sua igreja. Um pouco antes aqui, né, no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E ao que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, olha que interessante, né? Os olhos de Deus, está tudo feito, tudo preparado, tudo feito. Ora, nós não, né? Nós temos a limitação, né? O tempo, né? O Senhor não tem limitação, ele não tem limites de tempo e espaço. Ele existe de eternidade passada e eternidade futura. Nós não, nós estamos sujeitos a esse tempo, né? E pelo fato de estarmos sujeitos ao tempo aqui, vivendo nesse mundo, nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para buscá-lo, conhecê-lo, amá-lo, amar os irmãos como ele nos amou. Porque se você fala que ama o Senhor, mas não ama os irmãos, você está sendo mentiroso. Não é? Ah, eu amo o Senhor, mas não amo o irmão? Tem um problema no coração contra o irmão? Isso é sério. O senhor pergunta, realmente você me ama? Será? Será que você me ama? Então, é uma questão, né, de sermos sinceros com o Senhor e dizer, Senhor, se tem alguma coisa no meu coração que torne meu coração dividido, ou alguma mágoa, um ressentimento, cuida disso, Senhor, me revela isso. O Senhor revela essas coisas no nosso espírito humano regenerado, que é onde a gente tem a comunhão com o Senhor. E nessa comunhão, nós precisamos sempre perguntar para o Senhor, né? Senhor, o meu viver está lhe agradando? A minha maneira de ser está lhe agradando?
É um momento, irmãos, que nós precisamos fazer essas perguntas para nós mesmos, porque o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Só Ele conhece, só o Senhor conhece. Nós mesmos não conhecemos o nosso coração. Você, irmão, irmã, vocês não se surpreendem às vezes com certos pensamentos que vêm à nossa mente? Vocês não se surpreendem? Mas por que esses pensamentos estão vindo à minha mente? Cobre com teu sangue, Senhor, me purifica, purifica a minha consciência de obras mortas. Não é? Eu falo por mim, irmãos. Eu tenho todo dia, eu perco, às vezes que eu sou tocado pelo Espírito nessa questão, sabe, de confessar pecado, de pedir para o Senhor, né, me sustente, né, que blinde a minha mente, porque o protetor é a mente, né, é a mente. Os dardos inflamados do maligno, eles tocam na nossa mente. Por isso que o Senhor nos deu a sua armadura, né? Nos deu a sua armadura. Então, nós constantemente nós temos que tomar essa armadura do Senhor. Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Irmãos conhecem essa passagem, mas é bom meditarmos, né, nessa palavra. A partir do verso 10, né? 6, Efésios 6, 10. Quanto mais Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra os ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai todo, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então, o Senhor nos deu isso aqui, isso nós precisamos tomar posse. Né? Uma vez eu ouvi uma mensagem de um irmão, que ele colocou da seguinte forma essa questão da armadura de Deus. Olha, irmãos, se você ao levantar, no seu sono, levantar de manhã da sua cama, e apressadamente, um monte de compromissos, um monte de coisas que você vai ter que fazer naquele dia, e sair com o seu carro sem tomar a armadura de Deus, você está dando uma declaração para Deus de que você não precisa dele, que você é autossuficiente. E a gente às vezes é enganado mesmo por isso, né? Nós às vezes imaginamos que somos autossuficientes, né? Isso é terrível. Nós dependemos totalmente do Senhor, ainda mais nesse mundo que nós vivemos. Eu vejo um exemplo que a gente sempre dá, é o trânsito, né? É você dirigindo nesse trânsito. É impressionante como que as pessoas hoje andam assim, como que eu diria? É isso mesmo, né? Não, e outra, dirigindo de uma maneira agressiva,
usando o carro como se fosse uma arma, né? Sem tolerância. Você dá ai de você se você der um espaçozinho para aquele que está ali na sua frente entrar, o de trás ali já está buzinando e te xingando ainda. Você não pode dar uma de cavalheiro no trânsito. Hoje não, você não pode. Senão você arruma confusão. Afronta, afronta. Então, o trânsito é uma prova, né? Uma prova de fogo para nós. De vez em quando o camarada faz uma barbeiragem na nossa frente e você já vem aquele xinga na mente. Também, também. O trânsito é uma prova de fogo, irmãos. O trânsito, quando você tolera, quando você tem tolerância, quando você ainda intercede pela pessoa que está ali te ofendendo, te xingando, isso é uma prova de que está havendo um crescimento espiritual. E, se eu ainda estou naquela de xingar, né, as pessoas, tem que examinar a mim mesmo e pedir graça do Senhor. Senhor, perdoa, me ajuda. Eu sou esse aí, ó. Esse sou eu que sou. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Mas tenho muitas outras situações em que nós somos provados. E por quê? Por que provados? Para sermos aprovados ou reprovados. Né? Então, no convívio, né, na igreja, convívio com os irmãos também é uma prova tremenda. Né? Porque se você ainda está com um pensamento lá do irmão, poxa, esse irmão é duro tolerar, não? Ah, tem que ter muita paciência. Eu não tenho essa paciência. Eu, lógico, nós não temos mesmo. Paciência é uma virtude de Cristo. E à medida que a vida cresce, vai crescendo também a nosso domínio, o poder sobre essas coisas que todos nós estamos sujeitos. É preciso se arrepender, confessar os pecados constantemente. Senão, nós não podemos bobear nessa questão de perdermos a presença do Senhor. Independente do que a gente esteja fazendo. No seu dia a dia, nós temos muitas atribuições, né? Responsabilidades, enfim. Mas a gente precisa ter isso no coração. Estar sempre na presença do Senhor. E pedindo para Ele mesmo que nos capacite, né? Senhor, me capacita no meu trabalho, me capacita a dirigir esse carro aqui, ó, né? Com atenção, com responsabilidade. Me capacita, Senhor, no meu trabalho. Eu sou representante comercial, né? Então, Senhor, capacita a, nessa cotação aqui, responder direitinho como manda as normas, né? Até na questão de intercessão mesmo, né? E nós, como somos sacerdotes, como sacerdotes que somos, né? O varão, principalmente, os varões, né? Os varões, os homens, né? Nas suas respectivas famílias, né? O homem, ele tem três funções básicas, né? Sacerdote, sacerdote, rei e profeta. Essas três atribuições são dadas a nós, que somos os cabeças da família. Então, olha só como que é importante, né, a questão do sacerdócio. A característica mais importante do sacerdócio é a intercessão. E hoje, nós não só intercedemos, como nós também podemos oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Né? Antigamente, na velha aliança, o homem era justificado colocando a mão e se identificando com um animal.
O animal era imolado, né, e o Senhor perdoava o israelita. Hoje não, hoje o sacrifício é vivo. Rogo-vos, pois, Deus, a Deus, e apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso racional. É o melhor que vocês podem fazer. Então, quão importante é a função de sacerdotes nas nossas casas, né? Quão importante é também a função de rei, um rei. Um rei tem autoridade, né? Mas é preciso ter sabedoria também. Não só autoridade, sabedoria. E como conduzir a família. Profeta. No Antigo Testamento, os profetas, eles recebiam uma revelação de Deus, né? E transmitiam isso para o povo. Só que eles ainda não exercitavam o Espírito, porque o Espírito estava mortificado. Agora, na nova aliança, nós podemos sim, reinando com Cristo, né? Nossas casas têm realmente um governo, né? Nós, como reis, governamos adequadamente as nossas casas. Tem um aspecto fundamental muito importante. E como profetas, né? Porque o profeta no Novo Testamento é aquele que fala Deus para as pessoas, né? É aquele que supre Deus para as pessoas. Diferente do Antigo Testamento, em que eles recebiam uma visão do Senhor, falavam aquilo que o Senhor estava mandando fazer, falar, mas bem diferente do que é um profeta hoje. Um profeta hoje é aquele que ministra a palavra, fala Deus para as pessoas. Essa é a função do profeta. Então, as três funções na nossas casas, né, são fundamentais. Né? E a gente precisa exercer isso. A questão do sacerdócio, então, nem se fala, irmãos, porque assim como nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós precisamos ter esse sentimento também de estar intercedendo por todos os santos. Paulo, quando ele toma a armadura de Deus, aqui que ele fala da armadura de Deus, olha só o que ele fala, né? E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Com toda oração e súplica, orando a todo tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entendeu? Quão importante é isso? Então, são funções, são atribuições que nós precisamos abraçar, né? Pedir para o Senhor, né, que nos capacite, porque toda a suficiência vem dele. Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, né? E ele nos constituiu não só reino de sacerdotes, mas também, como está escrito lá em Coríntios, que nós lemos, né? Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, aliança do Espírito, e não da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, olha só que importância, né? Que o Senhor nos confiou uma atribuição tremenda, né? Somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Isso não é tremendo? Isso não é maravilhoso? Então, irmãos, vamos abraçar as oportunidades que o Senhor tem nos dado, né? Buscá-lo mais e mais, viver na presença dEle, na dependência total dEle. Nós ainda, vamos por mim, irmãos, a gente ainda confia muito no nosso braço. Infelizmente, infelizmente, a gente confia muito na nossa capacidade humana, né? Na nossa inteligência, nas nossas habilidades naturais. E isso às vezes até ofende o espírito, porque o Senhor ele quer ter comunhão conosco, ele quer
ser participante de tudo que nós vivemos e enfrentamos aqui. Ele quer participar. Os irmãos compartilharam hoje também aquele verso lá de Apocalipse 3, versículo 20, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha só, interessante. O Senhor fala ali que ele, nesse capítulo mesmo, ele fala que ele disciplina os que ama, né? Portanto, se arrepende. Eu disciplino todos aqueles que amam. Não se arrepende. Então, é isso que nós precisamos hoje. Caminhar, né, nas mesmas pegadas, as pegadas de Cristo. Ele é o nosso sumo pastor. Né? É Ele que nos dirige. Nós somos as ovelhas do pastoreio do Senhor. Então, que a gente possa ganhar a sensação de viver em união com Ele. Porque, irmãos, foi para isso que o Senhor veio, morreu, ressuscitou. Para que vivamos em união com Ele. E a Bíblia fala claramente sobre isso. O Evangelho de João, as epístolas de João, tratam muito dessa questão da vida em união com o Senhor. E por que a gente deve buscar essa união? Porque por nós mesmos nós somos incapazes. Nós precisamos da vida do Senhor em nós, a vida eterna, a vida que Ele nos deu, que supera todos os problemas, né? A vida de poder, a vida de ressurreição. Né? Então, o segredo qual é? Senhor, eu não consigo perdoar aquele irmão, mas o Senhor consegue. Perdoa ele por mim, Senhor. Me capacita ele a perdoar. Me capacita, Senhor, a amar aquele irmão, aquela irmã, que de vez em quando ela me ofende, já me ofendeu, mas eu não quero carregar isso comigo, não, Senhor. Me ajuda. Não é isso? Vida em união com Cristo. Porque é dessa maneira que nós vamos ser transformados, né? E vamos ser semelhantes ao Senhor. Não em deidade, jamais. Nós teremos a deidade de Cristo, jamais. Mas o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. Eu creio, irmãos, não sei o que vocês pensam, não sei, irmãos e irmãs, mas no reino, quando o Senhor voltar e estabelecer o reino milenar, aqueles que vão reinar com o Senhor, eu creio, irmãos, eu creio que nós vamos reconhecer, todos nós aqui, nós vamos reconhecer, porque o Senhor ele não vai tocar na nossa personalidade, ele vai tocar no nosso caráter. Então, com relação à personalidade, nós vamos, no reino, vamos conhecer uns aos outros aqui, só que com o corpo glorificado, né, totalmente santos, livres de pecado. E o pecado no reino milenar vai ser erradicado. O pecado no reino milenar vai ser. Nós não vamos ter problema mais de pecado. Mas a partir do momento que você tiver essa intimidade, ela pode ser vivida hoje, certo? Na igreja. Né? E nós estamos na realidade do reino, aguardando a manifestação do reino. É isso? Então a gente tem essa possibilidade de sermos treinados, né? Nós fazemos parte da escola de Cristo, estamos na escola de Cristo. Né? Cristo, a escola de Cristo é interessante, né? Lá em Efésios, né? É dito que Ele é a matéria, Ele é o local, tudo, tudo em todos. Né? Então nessa escola é que nós estamos sendo aperfeiçoados, para que o reino, né, a gente seja aprovado pelo tribunal de Cristo e reine com o Senhor, né, 1000 anos. E vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Né?
dar conta de tudo que fizemos por meio desse corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos perseverar, né? Vamos avançar. O nosso horário já está comprometido. Vamos orar. Né?